Glória a Deus. Bom dia, meus amados, minhas amadas. Que a paz seja convosco, Deus abençoe. Eu sou o pastor Alex, Igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim Samambaia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, que a paz seja convosco, amém? Não sei se gravou aí, se foi, deu uma piscada aqui, não sei. As coisas ao vivo são assim mesmo. Espero que você esteja bem. E desde já te agradeço, aleluia, pela sua companhia. É muito importante a sua companhia nas manhãs que nós fazemos aqui as lives. Trazemos aí uma palavra do coração de Deus para podermos assim crescermos, né, na graça e no conhecimento, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Que o Senhor possa estar em nome de Jesus tocando, Senhor, as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fala conosco, venha dirigir, venha manifestar o seu poder em tudo que for falado, em tudo que for pregado, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, Pai. Desde já eu te peço que o Senhor tire toda a distração das pessoas que estão escutando, estão ouvindo essa live, que tire toda a tribulação, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, que venha prosperar a tua palavra dentro dos nossos corações. É o que te peço, crente da tua resposta, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amados? Espero que vocês estejam bem, porque a palavra de Deus, ela fala que aquele que tem Deus, ele tem tudo, né? Paulo, ele quando ele passou por uma tribulação e ele entendeu que a graça de Deus era o suficiente para a vida dele. Por isso, o apóstolo Paulo, aleluia, deixa eu compartilhar aqui também. Já peço que você compartilhe, aproveite esse momento para você estar compartilhando, aleluia, essa live aí na sua rede social, com seus amigos. Chama seus amigos para estarem assistindo essa live, tá bom? Porque Deus, ele é fiel. Então, se você compartilhar na sua rede social, se 10 pessoas compartilhar, 10 pessoas tiver, que seja 50 pessoas na live ou na sua rede social, coisa que é muito difícil, geralmente você vai ver, você tem muito mais seguidores aí, e essas pessoas poderem assistir, poderem escutar um pouco de Deus. Então, que você possa estar fazendo essa... Deixa eu desligar aqui. Aí, glória a Deus, agora sim. Desligar, tá fazendo para as pessoas também estarem compartilhando. Chama essas pessoas, abre uma sala de vídeo para você, convida pessoas, convida amigos seus para estar participando das lives. As lives aqui são às vezes na quinta ou na sexta-feira, a partir das 10 horas, 10h10, 10h15 no máximo, aí estamos iniciando a live. E aos domingos também tem o pastor que ele faz as lives aqui. Então é muito importante que você compartilhe na sua rede social, gente. Deixa Deus te usar nessa era de tecnologia a qual nós estamos utilizando aqui nessa vida, né? Nós temos hoje a internet, que ela pode ir em lugares que nós nunca poderíamos chegar, mas pela internet a internet consegue chegar. Se você for compartilhando, de repente essa live chega em pessoas que nunca imaginaria escutar uma palavra e de repente Deus está usando para salvar essa pessoa. Então compartilha na sua rede social, compartilha no YouTube, compartilha nos grupos sociais, compartilha nos grupos de vendas, enfim, compartilha, porque você não sabe quem que pode estar precisando dessa palavra, tá bom? Hoje eu sei que quem está precisando dessa palavra é eu e você, porque nós estamos aqui, mas outras pessoas também podem estar precisando e Deus vai utilizar a sua vida para assim estar levando essa bênção na vida dessas pessoas, tá bom? Abra a palavra de Deus aí no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Amém? Diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar,
tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar tudo e tempo de perder também, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tenha os trabalhadores naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisas melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem à sua vida. Glória a Deus. A palavra de Deus, acredita-se que pela teologia, Salomão foi quem escreveu o livro de Eclesiastes, o livro de alguns provérbios. E a sabedoria de Salomão foi uma sabedoria fora de série. A sabedoria do homem chamado Salomão foi fora de série. Mesmo assim, com toda a sabedoria que ele tinha, ele ficou propício ao erro. Uma pessoa sábia, ela vai errar menos, mas ela vai ser propícia ao erro. Uma hora ou outra ela pode errar. Então, o que acontece? Essa ministração, eu não quero estar falando sobre Salomão, mas é importante você saber quem foi que escreveu a respeito dessa situação. Foi uma pessoa que tinha uma sabedoria vinda dos céus. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que você tem na sua vida é de Deus. Porém, aleluia, Pai seja convosco, tá minha esposa presente, irmã Regina, pastor, Pai seja convosco a todos aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, o que acontece? Quando você, aleluia, você lê algo que um homem tão cheio de sabedoria escreveu, nós precisamos dar valor. E aqui ele já escreveu o livro de Eclesiastes, ele não era novinho, ele já tinha uma certa idade. E aí ele termina esse livro falando em vaidade, e que tudo que ele se passou acaba se deduzindo em vaidade. Enfim, tudo que nós fazemos nessa vida, se não tiver um propósito, vai ser por pura vaidade. Por mais que você faça algo na sua vida que você não goste, é por vaidade. Se você vem aos cultos, se você vai trabalhar, se você vai numa igreja, se você vai para um clube onde você não gosta de estar lá, você só está perdendo o seu tempo. Então, o povo de Deus, nós precisamos aprender a utilizar o nosso tempo melhor, porque o tempo, aleluia, é de Deus. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você começa a viver os tempos de Deus. E quando você vive no tempo de Deus, não tem antes, não tem depois, é sempre no tempo certo. Porque o tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo, ele é variável, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. Às vezes nós olhamos assim, mas esse tempo agora não é o que eu queria. Mas é o tempo de Deus e é o tempo perfeito. Se você estiver focado, aleluia, no que Deus pode fazer com a tua vida, então você não vai dizer assim, eu perdi, eu deixei, porque nós temos o costume de voltarmos muito ao passado, viver naquele passado, eu podia ter feito, podia ter realizado. Meu amado, você não podia ter feito, podia, mas você não fez, então não adianta ficar voltando no passado. Eu vou fazer, beleza, vamos ter um projeto, mas o tempo que você tem é esse. O tempo que você tem é esse. Você não sabe se daqui a 1 minuto Deus vai chamar a tua vida para morar na glória. Nós não sabemos, não dá para prever. Então, nós precisamos aprender a respeitar o tempo, porque a palavra de Deus fala que tem tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, quando nós temos um propósito no coração, nós temos a ansiedade de concluir aquele propósito o mais rápido possível. Mas, se você estiver focado nos planos e nos projetos de Deus, estiver conectado com o Espírito Santo, você vai entender e você vai ter paz no seu coração. Porque o tempo de Deus, ele sempre é perfeito. Às vezes nós falamos, eu não tenho tempo, meu tempo é pouco. Eu não tenho tempo, meu tempo é pouco, esse tempo não é o certo, eu queria naquele tempo. Mas
o tempo ele é de Deus. Ele é de Deus e tudo tem o seu propósito. O porquê daquele tempo naquele horário. Né? Às vezes nós olhamos assim as nossas causas, nós temos tudo para fazer algo naquele momento, mas aí o Espírito Santo incomoda e não permite a gente fazer. Então, uma passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele ia pregar em uma cidade, determinada cidade, e aí ele foi impedido do Espírito Santo de pregar naquela cidade. O Espírito Santo impediu ele de pregar naquela cidade naquele tempo. Depois, mais para frente, Deus permitiu ele voltar naquela cidade. E aí ele fez a boa obra. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, a palavra de Deus também em Mateus diz assim. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou haveis de beber, pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com a sua preocupação, acrescentar uma única hora do curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado fora, não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansioso, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou como que vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem a sabe, que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro em lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, muitas das vezes nós paramos de viver a nossa vida no tempo presente para ficar remoendo o passado. Quando você remoe o passado, você volta a vivenciar tudo aquilo, aquele trauma que você passou lá no passado, volta a vivencializar tudo aquilo na sua mente. E aí ele te traz um estresse, ele te traz uma ansiedade, ele te traz uma depressão para a sua vida. Quando você se utiliza-se de tempos passados, ou fica se preocupando com o que vai acontecer. Às vezes nós temos essa determinada preocupação. Ai, meu Deus do céu, está fora de controle. Se está fora de controle, acalma as águas, acalma seu coração. Ora, jejue, busca a Deus para acalmar o nosso coração, porque quando você está com o seu coração calmo, Deus ele te dá estratégia para você triunfar nos seus projetos, no seu plano. Se você estiver muito agitado, coração muito atribulado, você não vai escutar a voz de Deus, você não escuta a voz de ninguém. Você fica tudo embaralhado, existe aquela confusão dentro da sua mente, e aí você não consegue colocar os seus objetivos em ordem. Você não consegue viver uma vida de exemplo com Deus, você não consegue viver uma vida de alegria, uma vida que tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo nessa terra. Se você aprender a viver o tempo certo com Deus, sua vida vai ser uma vitória. Não existe derrota para quem vive com Deus. Quem vive com Deus sempre está vencendo, sempre está prosperando, sempre está conquistando. Ah, pastor, mas eu estou com Deus há tanto tempo e eu já perdi alguma coisa. Ah, perdeu, mas você ganhou uma experiência. Você nunca vai perder sem ganhar algo. Nunca. Sempre você vai ganhar alguma coisa. Então, a maneira a qual você vê as situações é a maneira a qual você vai trabalhar em cima dela. Se você não consegue enxergar coisas que outras pessoas vão enxergar, então o seu projeto não vai andar da forma a qual você quer. Por quê? Porque se você tiver com o seu coração agitado, se você tiver com seus pensamentos voltados em agitação, em tribulação, sem conhecer o tempo certo, sem analisar cada situação, cada ponto certo da sua vida, você vai acabar ultrapassando, colocando os bois, aliás, colocando o carro na frente dos bois, porque você vai querer o seu tempo, e no seu tempo é ruim. Às vezes nós escutamos assim a pessoa, fulano de tal fez tal coisa, casou porque precisava casar, era rápido e tal,
E daí depois nós vemos os casamentos se desfazendo, porque não era o tempo de casar, não era o tempo. As pessoas têm filhos, eu posso falar com proporção. Eu sou pai de três crianças, 2 meninos e uma menina, e eu tenho certeza que Deus me deu meus filhos no tempo certo. O meu casamento, nós fomos ter filhos depois de quase 7 anos de casado. Então, no começo, no início, a gente pôde aproveitar o nosso casamento. Eu pude aproveitar bastante a minha esposa e minha esposa pôde aproveitar bastante eu. Então, hoje nós temos filhos, nós não temos aquela coisa assim, eu tenho ciúmes porque a mulher está dando mais atenção para as crianças, ou o marido está dando mais atenção. Não, porque o tempo certo, às vezes você tem um casamento que você acabou de casar e daí já veio as crianças. Os filhos é o selo do casamento. É bênção na vida do casal, mas quando o filho ele se inicia logo no início do casamento, logo no início do relacionamento, você acaba deixando de viver um tempo saudável com o seu cônjuge. Porque quem tem filhos sabe que quando você tem filhos, o seu tempo, os seus propósitos, as suas convicções é tudo para os filhos. A gente sai para comprar uma roupa e a gente já olha, olha para a criança, vai comprar um tênis, criança. A gente vai comprar qualquer coisa na vida e a gente pensa primeiro nos filhos. Então, quando você casa, é importante você viver o seu casamento primeiro, para depois você ter os seus filhos. Tudo tem o seu tempo. E quando é conectado no tempo certo de Deus, meu amado, a sua vida vai prosperar. Eu posso dizer que meu casamento, minha família é uma bênção, porque eu tenho certeza que foi tudo feito no tempo de Deus. Eu casei no tempo de Deus, eu tive meus filhos no tempo de Deus, e estamos vivendo no tempo de Deus. E por isso, eu posso dizer que minha vida é uma vitória. Minha família é uma vitória. Então eu quero profetizar que a sua família também seja vitoriosa. Pastor, mas agora eu já tenho filho, e agora? Agora você vai viver e vai procurar ter sabedoria para conseguir conciliar o seu casamento com o relacionamento com seus filhos. Porque é muito importante você viver também, a sua esposa viver. Eu e minha esposa, nós vivemos tempos na nossa vida a qual um teve que apoiar o outro, um teve que se apoiar no outro. Vemos tempos bons e tempos ruins. E isso nos uniu mais. Então, quando você tem um tempo para viver com a sua família, você junta mais. Então, tem o tempo certo. Você jovem que está me escutando nessa manhã. Pastor, eu estou doido para casar. Glória a Deus. Casa, mas seja solteiro também. Viva o seu tempo de solteiro. Está vivendo como solteiro? Como solteiro não quer dizer que você é uma pessoa cristã. Você vai entender o que eu estou falando. Viva como solteiro, aproveita a oportunidade. Passeie, viaje, trabalhe, conquiste. Conquiste. Para quando você casar, você ter alguma coisa. É importante você ter essa visão. Essa visão que eu estou passando para você é uma visão que demorou muito tempo para mim ter. Eu, quando era mais novo, eu não tinha essa visão de construção. Eu não tinha essa visão. Deus foi colocando, projetando dentro do meu coração. E hoje eu posso passar com convicção naquilo que eu estou falando. Se você é solteiro, conquiste, trabalhe, estude, conquiste a sua vida. Para quando você casar, você ter tempo para viver o seu casamento. Quando casou, você ter tempo para os seus filhos. Porque se você agora não conquistar, que você é novo, você tem saúde, você quando tiver mais tempo, você vai ficar querendo voltar no tempo. E isso é ruim. Isso é ruim. Se você não tiver Deus no seu coração, para Deus confortar o seu coração, você pode entrar numa depressão, você pode ter a tribulação que não é necessária na sua vida. Então, aprenda a viver o tempo certo. O tempo certo qual é? Na área do relacionamento, o tempo certo. O tempo do namoro, o tempo do noivado, o tempo do casamento, o tempo de vivenciar a família, crescer a família. Tudo tem o seu tempo. Ministério. Às vezes você tem um ministério na sua vida e você está pensando, nossa, mas meu ministério não anda. Meu ministério, ele está demorado. Ele está, olha, eu não consigo prosperar naquilo que eu estou fazendo, eu não consigo fazer. Tem o seu tempo de Deus. Tem o tempo certo. Existe o tempo com o ministério. Qual é o tempo? Pastor, tem um tempo de conquista no ministério, tem um tempo primeiro de visão. Eu quero um ministério. Amém. Você quer um ministério? Glória a Deus. Então o que você vai fazer? Você vai começar a projetar para o seu ministério crescer. Você vai estudar, você vai fazer uma teologia, você vai pegar uma escola bíblica,
Você vai pegar orientação com pessoas que já estão no ministério, você vai conhecer a área do seu ministério, você vai orar, você vai jejuar para ser cheio de Deus, e aí seu ministério vai ser uma bênção. Mas vai ser no tempo certo. Tudo tem o tempo debaixo dos céus, meu amado. Todo tempo, todo propósito tem o seu tempo. Então, seu projeto nasceu no seu coração, você tem um propósito, Deus ele vai honrar no tempo certo. Se você escutar a voz de Deus, aprenda a escutar a voz de Deus. É o tempo, é o tempo. Então, vai fundo que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer acontecer. Amém? Então, fica com essa palavra nessa manhã, que você possa tirar toda a ansiedade do seu coração, você possa estar aprendendo a confiar mais em Deus, possa estar se alegrando nas decisões que Deus manda você tomar. A melhor coisa que tem é quando você toma uma decisão que você vê que foi correta, que foi de Deus, que deu certo, é a melhor coisa. Então, toda decisão que você for tomar, coloca Deus na frente, escuta a voz de Deus. Escuta o que Deus está querendo mandar no seu coração, o que Deus está fazendo no seu coração. E aí você vai ser uma pessoa próspera, junto com o Espírito Santo. Amém? Pega aí seu copo de água, pega aí seu item que você quer que receba uma oração, e nós vamos estar orando, e Deus vai estar abençoando a sua vida através disso aí. Eu sempre falo que eu acredito nos itens de consagração, porque Deus ele sempre utilizou algo para avivar a fé das pessoas. Conta a palavra de Deus que antes, lá no Antigo Testamento, o profeta Eliseu, ele estava num local com soldados, e aí ele se depararam num poço de água, os soldados tudo com sede, foram beber, a água era amarga. E aí a palavra de Deus fala que o profeta pegou um pouco de sal e jogou naquelas águas. E até hoje aquela água é uma das melhores águas que tem no mundo. Uma fonte que jorra águas limpas, águas purificadas. Foi feita uma fé. Ele não podia simplesmente ter orado? Não, mas ele pegou o sal. Pegou o sal, né? Então, quando você utiliza de alguma coisa, não é que você está fazendo, pastor, mas isso foi no Antigo Testamento. Glória a Deus, foi no Antigo Testamento. Então vamos no Novo Testamento. Jesus estava andando e de repente ele viu um cego. E o cego pediu para ver. O que Jesus fez? Cuspiu no chão, pegou um pouco de terra, lodo e passou no olho do cego. Foi Jesus que fez. Não foi nenhum profeta, não foi nenhum. Foi Jesus que fez. Jesus não podia ter simplesmente colocado a mão nos olhos do rapaz lá e falar: seja curado em nome de Jesus? Podia, mas por que Jesus quis mostrar o que ele estava fazendo? Ele quis pegar, cuspir no chão, pegar no lodo e passar no olho da pessoa, entendeu? Então, meu amado, presta atenção. Deus ele sempre vai utilizar a sua fé. E a sua fé, muitas das vezes, você precisa ter algo para você apalpar, você precisa ter algo para segurar. Por isso, pega o seu copo de água aí, se você tem fé, pega o seu óleo, pega a roupa dessa pessoa que está enferma, porque você vai levar para o hospital, leva uma roupa, pastor, lá não pode entrar óleo, mas pode levar roupa? Então leva uma roupa, pega qualquer roupa, e vamos consagrar agora. Pastor, estou desempregado. Pega a sua carteira de trabalho e você vai falar o trabalho que você quer. Qual é a área que você quer construir a sua vida? Pastor, eu quero ser tal coisa. Então, Deus vai te abençoar. Tá bom? Pega aí. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa os itens que essas pessoas estão segurando, Pai. Que o Senhor venha com o seu poder, com a sua glória, Senhor, avivar cada vez mais as nossas fé. Que o Senhor venha fazer, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Eu profetizo aqui a cura sobre a vida das pessoas enfermas. Eu profetizo, Senhor, a paz no coração através do Espírito Santo em toda aquela pessoa que está ansiosa, que está atribulosa de coração, que não consegue enxergar uma solução. Senhor, acalma as águas do coração, Pai. Derrama sobre essa vida o Espírito Santo de Deus. Sente o Espírito Santo de Deus aí na tua casa. Sente o Espírito Santo de Deus te abraçando e te confortando agora nesse momento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Deus, Ele só precisa da nossa fé. Tá bom? Então, se você creu na oração, tá abençoado em nome de Jesus, tá bom? Convido você se você gostou da ministração, venha às quartas-feiras e domingo nós temos os cultos aqui na Avenida Lazar Segal, número 214, Jardim Samambaia.
essa avenida ela fica na principal. É uma rua que ela corta o viaduto. É o único viaduto que tem aqui na proximidade. O viaduto Jardim Samambaia. É a rua direta. É uma igreja grande, então é impossível você não ver. A terceira quadra dessa rua você descendo é mão única. Então você vai descer a terceira quadra, é logo de esquina. Acho que passa 2 ou 3 casas, já estamos aqui consagrados. 214, o pastor aqui é nosso pastor José Roberto. Venha nos conhecer e se assim você gostar, desejar, fique conosco. Quero fazer um convite para você também, você aí que tem um desejo no seu coração de entregar sua vida para Cristo, entregar sua vida para Deus. Venha nesse domingo vamos ter uma grande festa aqui na nossa igreja, onde nós vamos batizar pessoas, onde nós vamos, aleluia, louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, tá? Venha nos conhecer, os cultos dias de quarta-feira são às 8 horas da noite, dia de domingo às 7h30, e às quarta-feira também temos aqui a oração pela manhã, tá bom? Que é coordenada pela pastora Miriam, esposa do nosso pastor José Roberto. Então, venha conhecer também essa parte da oração, a parte da manhã. Não é só para mulheres, é para homens também. Se você está na sua casa, está desempregado, está precisando de oração, venha conhecer esse trabalho, venha aproveitar o seu tempo para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, tá bom? Muito obrigado pela companhia e não esqueça de compartilhar. Compartilha umas 500 vezes essas lives. Não estou falando da minha live, eu estou falando de todas as lives da igreja. Vai entrar lá na página da igreja, você vai ver vários vídeos lá, meu, do pastor Marcos, da pastora Miriam, vários vídeos. Compartilha, vai compartilhando, meu amado, vai compartilhando. Às vezes tem um vídeo lá antigo, pastor, tem um vídeo antigo lá da pastora, do pastor que... Compartilha, aprenda a compartilhar, aprenda a trabalhar, tenha a sua mão para trabalhar para Deus. Às vezes nós perdemos tanto tempo compartilhando tantas coisas e não perdemos um tempinho ali, perdemos não, ganhamos um tempinho de compartilhar as coisas de Deus, tá bom? Muito obrigado, que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não só agora, mas para sempre, em nome de Jesus, amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vai em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.